Olá, turma de Biologia. Professor John Kesley, nessa disciplina de Biologia com vocês, certo? Vamos iniciar a disciplina de Biologia. Primeiro é uma honra estar aqui lecionando para vocês, certo? Mesmo que de forma à distância, mas vamos passar por todas essas dificuldades, certo? A pandemia vai passar e logo após a pandemia nós temos que estar preparados, né? Então vamos aproveitar esse tempo para nos preparar, estudar. A disciplina de biologia, gente, ela exige um pouco de leitura, certo? Então é muito importante que vocês leiam. Como eu sei que vocês são ocupados, trabalham e etc., vocês não podem deixar acumular, certo? A aula de hoje vai ser sobre duas coisas. Vocês vão abrir a apostila após a aula e ler. É pouquinha coisa. Você vai lá e lê. Não é nenhuma folha toda. Aí você lê, tudo bem. Na próxima aula você abre e lê de novo. Porque de pouquinho em pouquinho você vai ler a apostila toda, certo? Agora, se você não ler e deixar tudo para a última hora, você vai ter que ler muita coisa. Aí você não vai conseguir. Porque leitura é como se fosse uma academia. É cansativo, certo? Então você tem que ir aos poucos se acostumando com a leitura, certo? No mais é isso. Vamos entender aqui a nossa biologia. Nós vamos começar estudando o ambiente, certo, gente? Aqui a gente tem uma foto da floresta amazônica, certo? Aí nos jornais existem várias polêmicas referentes à floresta amazônica, ao fogo, às queimadas e etc. E teve uma polêmica que gerou que é a seguinte: a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, gente, de fato, a Amazônia não é o pulmão do mundo, certo? O pulmão do mundo são os oceanos, porque os vegetais, as algas, certo, é que sustentam o mundo. Entretanto, a floresta amazônica, ela vem em segundo lugar, logo atrás, certo? E ela representa um equilíbrio do ecossistema para o planeta. Sem falar que ela é a maior floresta do mundo intacta assim, entre aspas, né? Mas que a sua grande parte ainda é preservada. Nós temos a Mata Atlântica, por exemplo, que está quase 100% devastada, certo? Então, assim, é uma das poucas florestas de grande vegetação que ainda estão aí. Mas, assim, infelizmente, certo? O desmatamento está correndo solto, né? Digamos assim, numa linguagem bem cearense, por lá. E isso vai afetar a nossa vida diretamente. E ao longo das aulas nós vamos entender o porquê, certo? Os seres vivos e o ambiente. Vamos lá, um pouquinho de leitura. Vocês podem acompanhar a leitura aqui na apostila, certo? Eu vou subir um pouco aqui a câmera para que possa ficar vago aqui para a nossa leitura. Os seres vivos de um ecossistema não são entidades isoladas, mas interagem constantemente. A presença de um indivíduo interfere em outros e nos componentes físicos e químicos desse ecossistema. Uma árvore com uma grande copa no meio de um campo pode diminuir a quantidade de água que chega ao solo e também a passagem de luz, absorvida ou refletida por suas folhas, o que afeta a temperatura ambiente. Ela pode ainda servir de alimento e abrigo para vários seres vivos. Se uma árvore pode afetar tanto a vida nas proximidades, pode-se imaginar a infinidade de influências mútuas que uma enorme quantidade de árvores de outros seres vivos deve exercer dentro de uma floresta. Além disso, cada organismo realiza uma ação modificadora no ecossistema, eliminando substâncias diferentes daquelas que consomem, certo? Vou voltar aqui a câmera. Agora eu vou explicar. Gente, é porque é o seguinte: o meio ambiente, o ecossistema, é uma coisinha que depende de outra, que depende de outra e assim vai, certo? É como se fosse um efeito dominó. Se você derruba as árvores, essa derrubada de árvores vai causar um impacto gigantesco na vida de várias pessoas, e não só dos seres humanos, mas dos seres vivos em geral, certo? Dos animais em geral. O que acontece? Uma floresta, por exemplo, ela serve para, digamos, como um equilíbrio do clima.
A partir do momento que você começa a devastar a floresta, a desmatar, o equilíbrio do clima vai ser afetado, certo? Digamos que é aquela velha relação, né? Sem árvores, o calor aumenta, digamos assim. Mas diversas coisas vão acontecendo. Exemplo, na Austrália é muito comum você andar no meio da rua e encontrar um jacaré ou aranhas, muitas aranhas. Você, por exemplo, muitas vezes na Austrália, a pessoa lá, o cara da concessionária de energia vai tirar a conta de luz, mas ele tira a conta de luz de todo mundo, mas a sua ele não tira. Por quê? Porque ele reparou que tem algum bicho esquisito lá dentro do medidor, uma aranha, uma cobra ou algo do tipo. Lá na Austrália é muito comum. Por quê? Porque era um lugar de vegetação onde os seres humanos foram tomando de conta e construindo cidades, etc. Os animais estão invadindo o lugar dos seres humanos? Não. Os seres humanos que estão invadindo o lugar dos animais, certo? E isso causa grandes problemas, certo, gente? Os organismos, recursos e resíduos. Boa parte da atividade dos seres vivos consiste em obter do ambiente os recursos, como luz, alimento, água, sais, gases e abrigo, necessários à sua subsistência, e em eliminar resíduos, como urina, fezes e gás carbônico. Os recursos utilizados podem ser outros seres ou originar-se de resíduos e de cadáveres de outros organismos, certo? Gente, essa aqui é muito interessante. Nós, seres humanos, respiramos o oxigênio, certo? E nós expiramos o gás carbono. Quando nós aliviamos a respiração, o que sai do nosso nariz é gás carbono, certo? Essa troca, certo? É uma habilidade que os seres vivos têm de trocar com o ambiente o que é necessário, pegar para si o que é necessário e jogar fora o que não é necessário para a gente. Nós pegamos o oxigênio do meio ambiente, que é necessário para a nossa manutenção da vida, e colocamos o gás carbono para fora, certo? Outros seres. Um organismo, ou parte dele, pode ser utilizado como recurso por outro ser vivo, servindo-lhe de alimento ou abrigo. Aqui a gente pode observar na figura 3 da página 2 da apostila de biologia. Uma lebre pode empregar capim como alimento. Um pica-pau pode utilizar um buraco do tronco de uma árvore como abrigo, onde constrói seu ninho. Uma pulga tem no corpo de um cão alimento e abrigo ao mesmo tempo. A figura 3. O ecossistema oferece recursos. O capim é o alimento do coelho. O tronco de uma árvore é o local do abrigo do pica-pau. Então, assim, o meio ambiente oferece recursos das diversas maneiras. Pode ser o abrigo, pode ser o alimento, pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? Resíduos de outros seres. Às vezes, resíduos de um ser vivo podem ser recursos para outros. O dióxido de carbono, resíduo da respiração celular, é utilizado como recurso, matéria-prima da fotossíntese pelas plantas. O oxigênio, por sua vez, é um resíduo da fotossíntese e recurso da respiração. A seguir, encontramos outros exemplos de resíduos reaproveitáveis. Esse primeiro exemplo é o seguinte: nós, seres humanos, respiramos oxigênio e expiramos, colocamos para fora o CO2. As plantas fazem o contrário. Elas respiram CO2 e colocam para fora o oxigênio. Então, assim, nós damos para as plantas o que elas precisam, gás carbono, para elas sobreviverem, e elas dão para a gente o que nós precisamos, o oxigênio, para que nós possamos nos sobreviver. Então nós fazemos essa troca com as plantas. Agora vamos imaginar o seguinte: acabamos com todas as plantas do mundo. Quem vai nos dar oxigênio? Boa pergunta, né? Daí uma das importâncias da vegetação em geral no mundo todo, certo? Outros exemplos de resíduos reaproveitáveis. A urina dos animais tem água, sais minerais e substâncias nitrogenadas, como amônia ou ureia, produtos que podem ser utilizados por vegetais, certo? Muitos vegetais usam a urina dos animais para se hidratarem, digamos assim. A urina dos animais tem água, sais minerais, isso aqui eu acabei de falar.
As fezes de animais são submetidas à decomposição por bactérias e fungos, resultando em CO2, sais minerais e amônia, empregados pelas plantas que por sua vez servem de alimentos para animais. Bom, o adubo, né? O adubo é um exemplo aqui. O álcool é um resíduo de fermentação. É ainda um recurso usado como produto de limpeza, combustível para automóveis e componentes de bebidas alcoólicas, certo? Nós temos como por exemplo o biodiesel, né? Que é tirado das plantas e nós usamos como combustível para a vida humana. Então existe essa troca. Tanto nós usamos as coisas da natureza, quanto a natureza usa nossas coisas. Existe essa troca, certo? E por hoje é só. Gente, nossa aula curta, pouco texto, certo? Bem direta. É importante que vocês leiam a apostila, acompanhem novamente, certo? Na próxima aula, provavelmente já teremos exercícios. Os exercícios não são difíceis, vocês vão ver isso, mas é como eu falei para vocês. A leitura é exercitar a mente. E como todo exercício, ele desgasta. Então não deixem para ter que ler a apostila toda de uma vez só. Leiam a apostila, aula após aula, porque é pouco texto. Vocês não vão passar nem 5 minutos lendo, certo? Só que aí você lê 5 minutos na terça, 5 minutos na quinta, 10 minutos na terça, 10 minutos na quinta. Somando isso tudo, no final do mês você tem lido toda a apostila, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.